Meses de correria e horários vagos quase a fizeram desistir. Até que ela aplicou o método C6 da beleza lucrativa. Ela conseguiu definir cliente ideal, ajustou comunicação, criou um pós-venda estratégico e organizou a sua agenda. Em poucas semanas, clientes voltaram, a agenda se encheu e ela conquistou a previsibilidade que ela tanto sonhou. Essa história prova que, aplicando o método C6 da beleza lucrativa, você consegue transformar insegurança em resultados reais e consistentes. Então garanta sua vaga no método C6 da beleza lucrativa e comece a sua própria história de transformação agora mesmo. E aí? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar uma história de marketing, uma daquelas bem eficazes, e desmontar ela peça por peça. A ideia é analisar como a divulgação do tal método 6C usa aquela narrativa clássica, sabe? Problema, solução e resultado, para criar uma mensagem que é super poderosa e convincente. Vamos lá? A história já começa assim, com uma frase de altíssimo impacto. De cara já se estabelece um baita cenário de crise. Um sonho que está ali por um fio, prestes a morrer. Essa é a isca, né? Apresenta pra gente uma luta que é muito humana e isso gera uma identificação quase que imediata. Ainda mais para quem já se aventurou a empreender. Essa primeira parte da narrativa, gente, é crucial. Ela é toda dedicada a construir o problema. Antes de oferecer qualquer tipo de solução, a história faz questão que a gente sinta o peso da dificuldade. Isso prepara o terreno, sabe? Para que a solução, quando finalmente aparecer, pareça muito mais necessária, muito mais transformadora. Meses de correria. Essa expressão desenha uma imagem que é bem familiar para muita gente, né? Aquela sensação de estar sempre ocupado, trabalhando sem parar, mas sem ver progresso de verdade. É o retrato daquela frustração de quem se esforça demais, mas parece que não sai do lugar. A narrativa toca num ponto de dor que é super comum. E aí vem o paradoxo, o que deixa a história interessante. Como assim? A pessoa vive em meses de correria e ao mesmo tempo tem horários vagos. Essa contradição já aponta para o problema real. O esforço todo estava sendo colocado no lugar errado. O problema não era a falta de trabalho, era a falta de estratégia. E aqui a gente chega no fundo do poço da jornada. A narrativa leva a personagem para o limite mesmo, para a beira da desistência. Esse momento de vulnerabilidade total serve para aumentar a tensão e fazer com que a virada, que a gente sabe que está vindo, seja ainda mais dramática, mais impactante. E então, de repente, o tom da história muda. A gente sai daquela escuridão no problema e começa a ver uma luz, uma esperança. É aqui que entra o catalisador, aquele elemento que vai mudar o jogo todo. Vamos ver como essa solução é apresentada. E tá aí ele, o método 6C. A narrativa dá um nome específico para a solução, e isso, psicologicamente, é muito importante. Não são só umas dicas ou uma abordagem nova. Não, é um método. Isso apela para o nosso desejo por ordem, por clareza, especialmente quando tudo parece um caos. Um método soa como algo estruturado, testado, confiável. É a arma secreta que a personagem encontrou para vencer a batalha dela. Agora a história fica mais prática. Para que o tal método não pareça só mágica, a narrativa mostra os componentes dele. Isso transforma aquela ideia abstrata de solução numa série de passos bem concretos, bem lógicos. Isso aumenta muito a credibilidade e faz a transformação toda parecer algo alcançável. O que a gente vê aqui é uma sequência que faz todo sentido, né? É um passo a passo. Primeiro, para quem vender. Depois, como falar com essa pessoa. Em seguida, como manter essa pessoa como cliente. E, por fim, como organizar tudo isso de um jeito eficiente. É essa estrutura clara que dá corpo, que dá substância ao método. Bom, chegamos na parte final e talvez a mais convincente da história toda. Depois de mostrar o problema e a solução, a narrativa precisa provar que a coisa funciona de verdade. É aqui que a gente vê os resultados, o grande finale da jornada da nossa personagem. A velocidade da transformação é um detalhe que não está aí à toa. A expressão "em poucas semanas" sugere que o método não é só eficaz, ele é rápido. E isso, claro, torna a promessa da solução ainda mais atraente. Afinal, quem não quer resultados rápidos? É um argumento de venda poderosíssimo. Os resultados são listados de um jeito bem claro, bem direto. Cada um deles resolve um problema lá do começo, a falta de clientes, a agenda vaga, a incerteza, e conquistar previsibilidade é a cereja do bolo. É a passagem da instabilidade total para o controle do próprio negócio. E essa comparação direta entre o antes e o depois é uma das ferramentas mais clássicas e eficazes que existem.
Essa imagem, uma do lado da outra, resume a jornada inteira de um jeito visual super fácil de entender e, o mais importante, que fica na cabeça. É a promessa inteira servida de bandeja. E, para não deixar nenhuma dúvida, a história termina com uma conclusão bem explícita. Ela diz com todas as letras qual é a lição que a gente tem que tirar daqui. A mensagem é martelada. Aplicar um método é o caminho para transformar sentimentos ruins, como a insegurança, em resultados de verdade, concretos e que duram. E no fim das contas, depois de analisar tudo isso, a gente chega a uma questão fundamental. Os passos em si, definir cliente, ajustar a comunicação, não são nenhuma novidade. São ações de negócio conhecidas. O que eleva essa sequência a um status de método não é a originalidade das ações, mas sim a força da narrativa que amarra tudo isso. É a história da transformação que pega boas práticas e as transforma numa solução que parece única e poderosa.